Meus amores, um bom dia, um bom almoço para quem está almoçando, para quem não está, né? Um bom dia, Pai do Senhor. E ó, meus amores, ó, dá de graça o que receber de graça. Se eu receber de graça os sonhos de Jesus, as visões, o dom da palavra, eu recebi de graça, então de graça eu vou dar para eles. É impossível Jesus nos dar alguma coisa e nós vendemos. Isso é ilícito. Isso de maneira, de modo nenhum, isso não pode existir no meio das pessoas que amam Jesus, que o quê? Que adoram o nosso Pai, o Deus de Israel. Meu Pai me deu um dom de cura. Eu vou vender esse dom de cura. As pessoas que vão chegar para mim são pessoas pobres, necessitadas, precisando de quê? De uma cura. Eu vou vender. Isso é lícito. Responde para mim. Isso é lícito eu chegar a fazer isso com algo que Deus me deu. Aqui é vida eterna. Bora lá? Ó, é Mateus 10. Eu vou continuar aqui, vou ficar passando de folha em folha até terminar o livro de Mateus. As mesmas coisas só modificam umas coisas, assim, coisas que são acrescentadas, que outro apóstolo, né, de Jesus escreveu coisas a mais, que foi o que Jesus mandou ele escreveu, entendeu? Ó, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus amores, quando Jesus manda a gente ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não fala só não fala só daquela nação, não. Ele fala em geral. O evangelho de Mateus, de João, de Lucas, ele atingiu só o povo de Israel ou ele atingiu os quatro cantos da terra? Está prestes a atingir os quatro cantos da terra. Outra profecia que está prestes a se cumprir. Por causa de quê, mesmo? Por causa do evangelho, que ele se espalha na internet mais rápido na face da terra. Continuando, versículo 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, Jesus mandou a gente pregar dizendo que é chegado o reino dos céus. Jesus já deixou conosco, quando ele fez aquele sacrifício, quando Jesus estava no nosso meio, ele deixou conosco o reino dos céus. Agora eu estou pregando para vocês a vinda de Jesus. Estou pregando para vocês sobre o que Jesus está falando com vocês, sobre arrependimento. Antes da vinda de Jesus, aquele povo que estava em Jerusalém, Israel, aquele povo morreram tudinho. Por quê? Porque não reconheceram quem? O Messias que foi enviado. Até hoje eles não reconhecem o Messias, o Filho de Deus Altíssimo. Ele vai reconhecer agora. Quando Jesus aparecer em cima das nuvens junto com os anjos, aí eles vão dizer assim, Jesus era o Filho de Deus, Jesus é o nosso Messias. Eles vão reconhecer que os antepassados deles mataram Jesus, entendeu? É agora que eles vão crer em Jesus. Vou continuar, só mais um, tá bom? Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça receber, de graça dai. Vocês entenderam aí? O que Jesus deixou escrito? Tá pensando que esses pregadores lêem isso aqui? Por quê? Porque eles não lêem, porque eles sabem que se eles lerem, as pessoas na mesma hora vão entender. Que eles não é para estar cobrando para levar palavras de vida eterna para ninguém. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, ele não cobrou. Entendeu? E Jesus, no versículo 9, vou soltar só mais um. Não possua ouro, nem prata, nem cobre, e nem cobre em vossos cintos. Tá vendo o que é que Jesus diz? Para eles não possuem nem ouro, nem prata, nem cobre sobre os vossos cintos. Então, de maneira nenhuma, as pessoas que levam o evangelho devem ter riqueza. Por quê?
porque já está escrito, eu acabei de ler para vocês. Por isso que eu aconselho a vocês, comprem uma Bíblia. Foi o versículo 9 que eu acabei de ler para vocês. Olha o que aqui diz, ó. Não possuais ouro, nem prata, nem bronze, cobre e nem cobre em vossos cintos. Entendeu? Hoje em dia vocês veem o que esses tempos? Folde de rico. As viúvas, os órfãos, como Deus havia dito, estão aí. Aquelas pessoas que estão precisando de ajuda estão aí. Eles estão o quê? Montados nos carrão. Será que isso é de agrado do nosso Pai? Será que isso é de agrado de Deus? Vive super bem. Vocês sabem que Jesus repudiou o quê? O que os fariseus e os sacerdotes do templo de Deus, eles faziam. Porque eles ajuntavam riqueza para si. E de modo nenhum eles não ajudavam aquelas pessoas nem com o dedo. Igualmente no templo de hoje. E eles botavam fardo pesado nas costas dessas ovelhas, nem com o dedo eles ajudavam elas a mover. Então, meus amores, o mundo hoje está diferente, né? Garanto a vocês que não está diferente. Está pior. Porque Jesus deixou um ensinamento. As pessoas que pregam, que cobram, elas não lêem isso aqui. Se elas lerem, elas não vão ler isso aqui não. Elas lêem, elas sabendo que isso aqui é errado, elas passam por cima e vai ler em outro canto. O que convém a elas, não é o que convém à alma de vocês para dar salvação a vocês, não. As pessoas pregam o que convém a si mesmo. O correto é palavra de salvação. O correto é palavra de vida eterna. Como está aqui, Jesus já deixou tudinho, irmão. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Vocês entenderam, não foi? Mateus 10, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, que eu acabei de ler para vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vocês sabem por que Jesus bate tanto nessa tecla com vocês? Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão pregando o evangelho, mas não é do jeito que deve ser. Não estão fazendo a vontade do meu Pai, nem estão fazendo a vontade de Jesus. Mas sabia que essas pessoas têm um alto preço a pagar? Cada sangue de alma de pessoas, de vida de pessoas, as mãos delas estão sujas. E eu já li esse versículo para vocês. Jesus disse: alimpai as vossas mãos do sangue dessas pessoas. Então, se eu prego a verdade, Jesus foi tão humilhado, tão maltratado. Por quê? Porque sempre pregou a verdade. Jesus foi um profeta que ele foi bem recebido? Não. Quem foi que disse que Jesus foi bem recebido? Jesus não foi bem recebido. Ele foi recebido pelo quê? Pelo aquele doente, pelo aquele leproso. E teve 10 leprosos que Jesus curou, só um voltou para agradecer ao Filho de Deus. Por quê? Porque tinha ficado bom. Os outros foram-se embora. Jesus disse: 10 foram limpos. Cadê os outros? Porque só um voltou para me agradecer. Meus amores, eu vou encerrar para vocês. Porque, meus amores, é o que acontece. Jesus te enche de coisas. Jesus muda a tua vida. E tu faz o quê? Você vira as costas para Deus. É do mesmo jeito com uma pessoa que prega a palavra de Deus. Jesus enche ela de dom, de sabedoria. E ela faz o quê? Ela vira as costas para Jesus. Igualmente, a parábola dos 10 leprosos. 10 foram purificados, só um voltou para agradecer. Então, vocês entenderam, não foi? Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.